Então, galera, o que acontece? Como o processo de globalização é um processo complexo e, ao mesmo tempo, a gente precisa de vários conhecimentos que foram trabalhados, adquiridos em vários momentos, né, da sua história acadêmica. Eu criei esse esqueminha aqui, que eu acho extremamente funcional, tá? Onde eu ligo vários pontos, várias análises. Então, a partir desse aqui, a gente vai dar prosseguimento, inclusive, para outros assuntos, tá bom? Então, reparem aqui. Quando a gente fala do processo, do avanço do processo de globalização, o que eu quero que você entenda? Que a gente está se referindo a um grande avanço da interdependência, da integração em escala planetária. Tá bom? Então, essa atual configuração, esse atual cenário, né, que nós vivemos, essa atual face do capitalismo, a gente pode identificar um momento ali nos anos 80 de consolidação de transformações importantes que caracterizam o atual momento global. Tá? Então, a abertura econômica, a gente pode falar de abertura econômica através do avanço neoliberal. A gente pode falar, por exemplo, de abertura econômica através da própria crise do socialismo real e, consequentemente, né, um processo de mundialização do capitalismo, ou seja, o capitalismo avançando sobre determinadas áreas de economia centralizada, mundializando, integrando mais territórios, certo? A gente pode falar sobre o processo de avanço, né, das grandes empresas, a necessidade cada vez mais crescente de áreas, né, de produção mais barata, áreas de matérias-primas, mercados consumidores, a gente pode perceber isso, tá? A gente não consegue perceber essa integração planetária se a gente não levar em consideração a evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte. É impossível a gente entender, né? Sem nós analisarmos isso. E a partir dos anos 80, o que nós temos? A difusão daquelas tecnologias ligadas à terceira revolução industrial, como, por exemplo, cada vez, né, navios com maior capacidade de carga e mais velozes, aviões com maior capacidade de carga cada vez mais velozes, né, trens com maior capacidade de carga cada vez mais velozes e, ao mesmo tempo, das chamadas infovias, né, da telefonia móvel, a internet, né, a grande revolução trazida pela internet, certo? Outra característica é a oligopolização econômica, que vai levar esse poder das grandes empresas, essa concentração de capitais nas grandes empresas, vai levar o domínio, né, econômico por parte dessas grandes empresas, sobretudo aquelas empresas ligadas, né, ao cenário financeiro. Beleza? E com isso, né, essas grandes empresas tendo cada vez mais influência sobre os rumos das políticas dos estados. A gente consegue, né, entender isso. O aumento da interdependência mundial. Olha a quantidade de produtos que você consome que não são produzidos, né, nem mesmo no seu país, certo? Olha como as grandes decisões precisam ser cada vez mais mundializadas, precisam ser seguidas pelo número crescente de países. Olha, por exemplo, na esfera econômica, como que uma crise econômica vai ser resolvida por apenas a iniciativa de um país ou de meia dúzia de países? Olha como os grandes problemas mundiais, né, ligados à questão ambiental não podem ser resolvidos por um pequeno número de países. Pelo contrário, quando um país como os Estados Unidos sai do Tratado de Paris, isso coloca em risco a própria possibilidade de avanços do tratado, da contenção dos efeitos, né, nocivos da atividade antrópica sobre o clima. Olha a importância dessa integração. Certo? Então, cada vez mais, a criação de agências internacionais, de organismos supranacionais, tá certo? Então, o avanço tecnológico, a mundialização econômica, o poderio das empresas, a competição empresarial, só faz aumentar o domínio da ciência, da técnica sobre a natureza. O problema é que esse domínio da ciência e da técnica sobre a natureza não tem como primeiro objetivo atender aos interesses das sociedades, atender aos interesses sociais, criando melhores condições de vida, levando para outras áreas condições de sobrevivência, condições de saneamento, condições, né, de alimentação adequada, de segurança alimentar. Pelo contrário, é para atender os interesses das grandes empresas, ou seja, para aumentar o domínio do homem sobre as tecnologias faz aumentar a riqueza e, ao mesmo tempo, essa riqueza ela não é distribuída. Ela é extremamente concentrada. Então, vivemos, né, num mundo progressivamente que vai ganhando aspectos de forte concentração econômica. Hoje vai perceber que 1% da população domina quase 50% da riqueza mundial. Cada vez mais se aprofunda o abismo entre áreas periféricas e, né, áreas centrais, né, esse processo de desigualdade entre países, entre pessoas, entre regiões. A crise do socialismo real, né, além de você não ter um contraponto com peso, não tem mais uma União Soviética com uma outra proposta, você também tem territórios que até então faziam parte de uma outra dinâmica, passam a se integrar. Então você tem mais territórios dentro dessa mesma tocada, tá?
Então, são essas transformações principais dos anos 80, né? Que eu citei, inclusive aqui, ó, certo? Essas importantes transformações, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso aqui. Show? Beleza? Vamos lá. Dentro do processo de globalização, imagine que esse processo de globalização está sustentado por 3 bases. Um tripé, certo? 3 pilares. Um pilar tecnológico, um pilar político, um pilar econômico. Como a gente fala, né, de sustentação econômica, obviamente a gente tem que pensar nas transnacionais, nas grandes empresas transnacionais. Muitos autores passam, né, a questionar a utilização da expressão multinacional, porque pode criar entendimentos, né, diferenciados, ou seja, não são empresas que beneficiam vários países, são empresas que transcendem a nacionalidade, né? Muitas empresas não querem mais ser identificadas, né, como ligadas a um determinado país, são de fato empresas mundiais, empresas planetárias, como nós vimos, né, na reflexão anterior, no vídeo anterior. São os grandes protagonistas do sistema, que financiam, que criam, né, a nova dinâmica, controlam a estrutura política, tá bom? Você não pode pensar em globalização da forma que nós conhecemos hoje sem a política neoliberal, de abertura de mercados, de fragilização da legislação trabalhista, da legislação ambiental, de combate aos movimentos, né, que poderiam se tornar, né, obstáculos maiores ao processo de globalização, certo? Diminuindo a participação do Estado, criando uma interferência mínima do Estado na economia, certo? E ao mesmo tempo se valendo das estruturas coercitivas do Estado para impor as suas ideias. E a gente não tem como pensar na globalização hoje se nós falarmos sobre o desenvolvimento tecnológico. Então, hoje, o que sustenta, né, o processo de globalização são aquelas tecnologias difundidas, criadas e avançadas na terceira revolução industrial. Hoje já falamos de uma quarta revolução industrial, que estamos vivendo, né, o início de uma chamada quarta revolução industrial, uma revolução nanotecnológica, né, onde cria-se o cyberespaço, né, a Big Data, né, a internet das coisas. Então, a gente pode perceber que tudo está conectado, ou seja, grande parte daquilo que nós temos de novas tecnologias estão conectadas à internet, até mesmo a produção robotizada, automatizada, controlada através de forma remota via internet. Olha a quantidade de dados que nós temos processados, né, no mundo hoje, certo? Que estão guardados em servidores que nós chamamos de nuvem, que a gente não sabe fisicamente onde fica. Isso é extremamente importante, pesquisa aí. Então, quando a gente fala de terceira revolução industrial, é obviamente que a gente pensa na biogenética, na robótica, né, na química fina, nos setores aeroespaciais, mas a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de globalização, na evolução dos transportes, na evolução das comunicações, certo? O barateamento do preço dos transportes, né, que garante esse processo de mundialização da produção, que nós chamamos de fábrica global. Então, quando a gente fala de globalização, né, você tem que pensar em alguns aspectos, em alguns conceitos que tentam dar conta dessa complexidade. Então, você vai estudar muito, né, o conceito de fábrica global, mercado global e aldeia global. Quando você pensa em fábrica global, se refere a essa descentralização produtiva, essa fragmentação produtiva, iniciada no pós-Segunda Guerra Mundial e avançada a partir dos anos 70, que encontra justificativa teórica no modelo toyotista, de terceirização, de fragmentação produtiva, de presença de parceiros sistêmicos. Uma produção que é fragmentada no espaço geográfico. Isso só foi possível com a evolução dos transportes, das comunicações, só foi possível com o barateamento do preço dos fretes. Isso só foi possível com a capacidade de investimento das grandes empresas. Isso só foi possível com a abertura econômica e atração de investimentos garantidos pela política dos estados. Certo? O que adianta você ter uma capacidade de produção mundializada se você não tem uma capacidade também de consumo mundializado? Então perceba que o consumo também é algo mundializado. As marcas estão presentes nas principais cidades do mundo. Então em qualquer grande cidade do mundo você compra um tênis da Nike, um tênis da Adidas, você compra um determinado carro da Volkswagen, da Fiat, da Toyota, né, da General Motors, da Ford. Você encontra isso da Hyundai, da Kia, na Honda. Estão percebendo isso, né? Então, se eu vou num shopping aqui, eu consigo encontrar produtos que são ofertados no outro shopping. Reparem nessa tentativa de padronização cultural. Reparem nos fast food, que são exemplos dessa padronização, certo? Os shoppings, né, a gente pode entender como verdadeiros templos dedicados ao consumo. Ali onde você encontra, né, marcas, né, das principais empresas do mundo, onde você tem lojas específicas dessas marcas ou lojas multimarcas que vendem esses aspectos.
Aquela chuteira que eu vejo um determinado jogador de futebol, como Messi, Cristiano Ronaldo, jogar, eu posso comprar. Repare na Copa do Mundo como o Neymar foi trocando de chuteira à medida que o Brasil avançava. Quando o Brasil trocou daquela fase de grupos e passou para a fase do mata-mata, na Copa do Mundo, né? Você percebeu que ele usou uma outra chuteira. Ele é um garoto propaganda da Nike. Certo? Reparem isso. Então, aquela chuteira eu consigo comprar na minha casa. Eu entro na internet e eu consigo comprar. E aquela mesma chuteira vai ser vendida no mundo inteiro. Obviamente, nem todos vão ter acesso a essa chuteira. Porque para ter acesso à chuteira, você precisa também ter condições de comprar. Estou entendendo como a globalização permite e ao mesmo tempo não permite? As condições técnicas existem, mas as condições técnicas não estão para todo mundo. A riqueza existe, mas a riqueza não está acessível para todo mundo. Estão percebendo isso? Certo? Ao mesmo tempo, o que você vai entender quando a gente fala de aldeia global? Quando a gente fala de aldeia global, justamente a diminuição dessas distâncias virtuais. A gente começa a se conectar, trocas de informações instantâneas. A comunicação instantânea através de videochamadas, videoconferências, mensagens, né? De texto, mensagens de voz. Cara, as informações ganham proporções planetárias de forma instantânea. Obviamente, nós temos a face ruim disso. A gente vai trabalhar sobre os problemas trazidos por isso. Olha, por exemplo, o caos da internet, os perigos da internet. Olha os crimes, virtuais, pedofilia, contrabando, tráfico. Estão entendendo isso? Certo? Olha o que representa, por exemplo, as moedas virtuais para a lógica de controle monetário que historicamente estão no Estado. Certo? Beleza? Então é isso, né, que a gente precisa entender, tá bom? Então, costuma-se criar, né, esse entendimento, né, a partir dos anos 70, com a capitalismo informacional, criação da fábrica global, do mercado global, aldeia global, que são conceitos, né, que batem diretamente em aspectos característicos, típicos, né, que marcam a globalização, tá bom? Então, coloquei para vocês algumas consequências importantes. Então, nós temos a formação de uma nova divisão internacional do trabalho, baseada em países centrais e periféricos, os centrais, né, dominando tecnologia, dominando capitais, os periféricos extremamente dependentes. Então, hoje, o que define a DIT é justamente a dependência financeira, a dependência tecnológica, ou o poder ou o controle financeiro e tecnológico por parte de uns e o não controle financeiro e tecnológico por parte de outros. Tá? Então a gente começa a perceber isso, tá bom? O aumento da importância dos organismos supranacionais, os debates, as discussões, os problemas são cada vez mais mundializados. Então é fundamental o papel das agências da ONU, certo? Olha, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente pensa na FIFA, né? Quando a gente fala de Olimpíadas, né? A gente pensa no COI. Reparam? Olha o papel da OMS hoje nesse cenário de pandemia. Ao mesmo tempo, o que nós temos? Uma lógica de tentativa, isso aqui é importantíssimo, tentativa, não quer dizer que consiga. Há um processo de tentativa de padronização cultural. Então, quando você fala de padronização cultural, é importante que você lembre do macetezinho que eu dei para vocês. A imposição de valores ocidentais, capitalistas e cristãos. O COC, não pode escrever na prova, mas você pode lembrar. É importante que você lembre. Tá legal? O choque de civilizações. Certo? A civilização ocidental versus a civilização oriental. Olha, o local competindo com o global. Pegue no exemplo de Copa do Mundo, por exemplo. Você tem um local representado, né, pelo país sede, mas as seleções são no mundo inteiro, com jogadores que jogam no mundo inteiro. E outras seleções que não estão efetivamente na Copa, mas passaram por eliminatórias. Olha, os patrocinadores da FIFA são as grandes empresas transnacionais. A televisão, né, a mídia ali. O fluxo de turistas, o fluxo de capitais, o fluxo de mercadorias, né? Os jogos sendo transmitidos de forma ao vivo para o mundo inteiro, agora através da internet. Estão entendendo isso? Então, uma forma, né, de caracterização de uma imposição dos valores ocidentais, capitalistas e cristãos que a gente entende como globalitarismo. O avanço de fluxos de materiais e materiais. Como assim materiais? Cara, materiais são mercadorias, são pessoas, né? É o contrabando, é a criminalidade. Beleza? O que são fluxos materiais? São os capitais financeiros, são as informações, são os dados, né? São as ideias, são os pensamentos, são as doenças. Beleza? São os fluxos imateriais. Beleza? Certo? Aumento das desigualdades. Duas frases que eu preciso que vocês guardem. O avanço da globalização significou também o avanço das desigualdades entre países, pessoas e regiões.
né, a globalização pode estar presente no mundo inteiro, pode, né, influenciar o mundo inteiro, mas nem todo mundo se beneficia da globalização. Então, marquem essas frases que muitas questões batem nessa tecla, que a globalização vai aprofundar e igualar a desigualdade, à medida que vai favorecer um pequeno número de países, de pessoas, né, e de regiões. Estão percebendo isso? Certo? A criação de mazelas mundiais, como, por exemplo, as crises econômicas mundiais, a lógica do terrorismo, né? Mundializado, os problemas ambientais mundializados, certo? Olha, por exemplo, a contradição da globalização. Uma das maiores contradições da globalização se refere justamente à lógica dos fluxos migratórios. Se tanto de um lado você quer, né, condições políticas, condições técnicas, condições jurídicas, publicitárias, para, né, mundializar as mercadorias, os capitais, né, as informações, por outro lado, isso não se reflete, por exemplo, no fluxo de pessoas. Cada vez mais, o que nós vemos? Muros sendo erguidos, cercas sendo construídas, né? Xenofobia avançando, fiscalização, burocracia. O que leva o Trump, por exemplo, no momento que assume, negar a entrada de determinadas nacionalidades no seu país. Isso não é xenofobia? Qual a justificativa para a conclusão do muro no México? A última etapa da conclusão do Muro do México, o muro que já começou a ser construído pelo Bill Clinton, né, em 94. Será que é justamente evitar contrabando, imigração ilegal? Será que é só isso? Só que ao mesmo tempo, eles querem que os produtos dos Estados Unidos, os capitais e investimentos, ultrapassem os limites sem fronteira, sem barreira. É o momento onde nós temos o avanço de acordos regionais, de blocos econômicos, numa tentativa dos países se organizarem, né, para lutar contra esse processo de... Lutar contra não, se apresentar, melhor dizendo, né, desculpem, as palavras geram equívocos, me perdoem, mas, no caso, criando condições para que eles possam, né, serem inseridos, sobreviverem, né, nesse cenário de grande competição mundial. Certo? Bacana? Então, os blocos econômicos, né, que a gente vai estudar à parte, eles não podem ser vistos como algo antagônico à globalização. Pelo contrário, é uma das principais características da globalização. Acordos regionalizados, acordos, né, bilaterais, multilaterais, tá bom? Beleza? E ao mesmo tempo, a gente precisa parar e debater. Olha a questão das pandemias. Olha a questão, por exemplo, do coronavírus. Não tem como um país apenas fazer a sua parte. Exige a necessidade de debates e de efetivações de políticas, de práticas mundializadas. Então, quando você tem um presidente nos Estados Unidos que manda a população tomar, né, desinfetante, cara, olha só que risco que isso corre mundializado. Quando você tem, né, um Twitter do Trump, isso traz preocupações severas. Você não consegue resolver o terrorismo, você não consegue resolver as mazelas como a fome, você não consegue resolver as guerras, você não consegue resolver os problemas ambientais sem você levar isso para uma discussão planetária. Os problemas hoje são cada vez mais mundializados, então as soluções perpassam cada vez mais, né, sobre discussões, debates, né, e práticas mundializadas. Daí a importância ainda maior dos organismos supranacionais, dos organismos, né, que integrem, né, a diversidade da comunidade internacional, tá bom? Dentro desse aspecto, é imprescindível, é imperativo, né, falar sobre as contribuições do professor Milton Santos, saudoso professor Milton Santos, falecido em 2001, né? Um dos grandes nomes da geografia. Entre as suas várias contribuições teóricas, um dos seus últimos livros lançados, né, foi lançado em 97, que na verdade é um conjunto de contribuições já feitas pelo professor Milton Santos, mas que fala exatamente sobre o entendimento de globalização. Tá certo? Esse título é, né, Por uma outra globalização. Isso é fundamental. Tá legal? Por uma outra globalização. Ele vai identificar no processo de globalização 3 processos num só. Parece contraditório, mas é extremamente didático, né? Ele vai dizer o seguinte, que existe a globalização como fábula. A globalização que querem que nós, né, que nós tenhamos esse entendimento. Ou seja, a globalização que eles querem que nós vejamos. Tá certo? Aquela globalização apresentada pelas empresas, né? A globalização apresentada pelos países centrais, a globalização apresentada e defendida por um pequeno número de pessoas, ou seja, né? A globalização que vai acabar com a fome, que vai trabalhar com a guerra, que vai... Não, cara, a globalização não é isso.
A globalização não é uma, né? A globalização, isso não é isso é uma fábula. A globalização real ela é perversa. É uma globalização que faz com que toda a tecnologia, toda a técnica produzida pela sociedade humana seja apropriada, toda a riqueza produzida seja apropriada por um pequeno número de países, de pessoas e de empresas. A globalização é perversa. E o que a gente faz? Para e chora? Destrói tudo aquilo que a sociedade construiu? Não! O professor Milton Santos também aponta o terceiro processo. Uma outra globalização é possível. Tá certo? Uma globalização com possibilidade, né? Uma lógica, né? Voltada para algo mais solidário, uma globalização solidária, um entendimento solidário, tá certo? Ou seja, os benefícios trazidos pela evolução tecnológica, pela ciência, pela técnica, pela produção de riqueza, pode sim auxiliar todo mundo, pode favorecer todo mundo, não precisa ficar restrito, né, a um pequeno número de protagonistas. Estão entendendo, né, como o professor Milton Santos nos chama para refletir? Cuidado, que essas expressões, essas palavras e principalmente essa reflexão é extremamente exigida, de forma explícita ou, né, não tão, né, escrachada assim nas questões de vestibular, tá legal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês, tá legal? Grande abraço aí, daqui a pouco a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos de globalização, aprofundando, mas, cara, esse esquemão aí dá para ter uma ideia, né? Uma ideia bem bacana sobre o processo de globalização, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês aí, tá? Fiquem com Deus.